Procrastinador que sobrecarrega é aquela pessoa que tem um desejo invertido. E se você quer saber a origem desse desejo, eu vou contar para você. Eu sou Cristina Dias, psicanalista e especialista em psicologia organizacional. E o desejo do procrastinador que se sobrecarrega é o desejo de parar, é o desejo de ficar paralisado pelo excesso de tarefa que ele acumula. Ele tem um objetivo, mas ele começa o quê? No meio do caminho, mas eu tinha que fazer tal coisa. Mas eu tinha que fazer aquela outra coisa. Mas aquela lá não posso parar. Então ele começa a acumular um monte de tarefas, existem as subtarefas dessas tarefas que ele fez, mas aquilo que era realmente o foco dele, o objetivo dele, ficou para trás. E quando ele para e que ele organizou todas essas tarefinhas e subtarefas, ele já está tão exausto, tão cansado, que ele não consegue mais realizar. Ele atingiu o limite do corpo dele. E sem falar que ao longo desses movimentos todos, ele também foi perdendo a energia. Por quê? Porque a pessoa faz aquilo, né? Se esse é o seu caso, você faz aquilo, mas você está pensando naquele outro que você deixou para trás. Fica aquele plano de fundo. E quando fica esse pensamento que você não está inteiro numa ação, você começa a se desgastar. Porque você faz aquilo que exige a sua força, a sua concentração, mas também você começa a se culpar. E muitas vezes essa culpa que a pessoa carrega, ela leva a um vício comportamental. E nesse momento você não consegue sair desse ciclo. Por quê? Porque esse vício comportamental que carrega emoções com ele, acaba sendo um ciclo de repetição. A pessoa precisa desses hormônios, porque essas emoções, elas liberam neurohormônios que vão alimentar o seu corpo. E nesse momento você continua com esses mesmos processos, com esses mesmos vícios metabólicos e você não consegue sair desse ciclo. E quando você tem uma paralisação em relação a esse ciclo repetitivo, essa paralisação ela pode estar aliada, associada a alguma situação que ocorreu na sua infância. E aí vem esse desejo invertido. Por quê? Porque o desejo muitas vezes não é cumprir aquela meta, não é cumprir aquela tarefa que você havia se programado, mas o desejo de satisfazer aquela necessidade lá da infância. Quer um exemplo disso? Imagina uma mãe controladora, uma mãe que não permitia que você tivesse um comportamento que era seu. Vamos supor que você fosse uma criança ativa, aquelas crianças que eufóricas, que falam, que brincam, que tem toda aquela energia, mas essa mãe controladora, ela não permitia. O que acontece com isso? A criança vai lá, ela tem uma ação, suponhamos, ela vai contar para os pais, ela vai contar para o irmão algo que ela fez e a mãe fala, nossa, para criança, está me perturbando. Quando ela faz isso, ela joga um pouquinho de água fria nessa criança. Ou então a criança vai lá e ela vai brincar. Volta toda suja, né? Terra, lama, barro. O que acontece? Que horror, menina! Você fez isso com a sua roupa, eu vou ter que dar banho em você. Você me dá um cansaço. A culpa. Eu sou a causa do cansaço da mamãe. Então você vê que essa culpa, né, conforme ela vai crescendo com você, ela vai persistindo e ela vai apenas sendo transferida de local. Não é mais a culpa pela mãe, pelo cansaço da mãe, mas agora é a culpa de eu não conseguir cumprir. Mas por que eu não cumpro? Porque essa mãe não permitia, mas isso geralmente a criança não guarda. Isso o adulto não traz. Por quê? Porque lembrar dessa mãe, ao mesmo tempo, é aquele desejo do eu vou matar essa mãe. Porque a criança tem esse desejo, eu quero matar essa mãe. Só que ela não realiza isso e ela recalca isso, quer dizer, ela joga isso no inconsciente dela. Mas esse desejo do matar, essa agressão que existe internalizada, ela é exteriorizada no momento presente em outro objeto. E muitas vezes você vira o alvo desse objeto num processo autodestrutivo, onde eu não consigo fazer, eu me culpo por não fazer, porque eu sou um procrastinador,
E a partir disso eu começo a destruir. O quê? A própria vida. Entende que você começa a entrar numa cadeia de aprisionamento e isso gera um ciclo repetitivo onde você tem que interromper? E aí você pode me perguntar, tá bom, já entendi, mas como é que eu interrompo todo esse processo? Bom, primeira coisa, primeiro ganho que você teve. Se você fez essa pergunta para você, você já começou a entender que o teu problema não é procrastinação. O teu problema é o que ocasiona essa procrastinação. O teu problema é a causa dessa procrastinação. Então você já começa a entrar na raiz, no cerne da questão. Então você começa a pensar. A consciência é a melhor coisa para você nesse momento. Pensa o que te paralisava. Quem era essa criança? Ou quem era, talvez até esse adolescente? O que ele foi paralisado? Que depois perpetua. Porque muitas vezes a gente não lembra coisas da criança, mas você pode lembrar com certeza coisas da adolescência. E o que te paralisava? Isso continua reverberando, quer dizer, isso continua indo. E continua tanto que vai até a sua fase adulta e chega no dia de hoje. Então essa continuidade, essa repetição tem que ser interrompida. E como que você faz isso? Tomando consciência da onde que veio e ao mesmo tempo falando para essa criança, né? Mentalmente, imaginando, chega, eu vou fazer diferente. Se você foi injustiçada por esse motivo, agora eu vou trazer para você uma nova oportunidade na sua vida. Então você acolhe esse você infantil. E você começa a ter mais segurança com você. É totalmente diferente de você ir ao passado e falar, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, seja lá quem for, que cuidou de você, ele fez isso, ele fez assado. Não, ele não era o problema. O problema foi o que ele deixou em você. E quando você acolhe esse você começa a dar essa estrutura para você. Porque até hoje você já aprendeu muita coisa. Você não é mais aquela criança sem recurso, sem ferramentas para se defender. Hoje você consegue se acolher. E nesse acolhimento você modifica as suas ações. Não é uma coisa que precisa ser forçosa, não. Porque isso estava no seu aparelho psíquico, estava nessa parte inconsciente, mas acaba sendo um processo natural. E eu espero ter ajudado você nesse processo, que você realmente descubra essa situação. Se você tiver alguma dificuldade para descobrir isso, é só contar aqui para mim que eu vou te ajudar, a gente pode pensar juntos. Enquanto isso, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, quem sabe se ele pode te ajudar também. Até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido.